O narrador, com uma voz carregada de mistério, inicia a jornada. Preparem-se, porque hoje vamos mergulhar em um abismo onde a realidade supera a mais sombria das ficções. Esqueçam os roteiros de Hollywood, pois apresentaremos 10 casos reais tão assustadores que parecem filme de terror. O que acontece quando o véu entre o ordinário e o inexplicável se esvai? Estamos prestes a descobrir histórias que desafiam a lógica, testam a sanidade e nos fazem questionar tudo o que acreditamos saber sobre o mundo. A primeira história nos leva a uma floresta remota, densa e silenciosa, onde uma família no acampamento buscava refúgio da rotina. O ar puro e o canto dos pássaros eram a trilha sonora de dias que deveriam ser de paz. Mas, em um piscar de olhos, essa serenidade se desfez. A criança desaparecida, uma menina de apenas 6 anos, sumiu sem deixar rastros. Os pais, antes cheios de alegria, foram tomados por um desespero lancinante. As buscas foram infrutíferas. Cada folha, cada galho revirado apenas aprofundava o vazio em seus corações. Pistas enigmáticas surgiam. Uma pegada pequena demais para um animal, grande demais para a criança, e um silêncio sobrenatural que parecia engolir os chamados. O que poderia ter levado uma criança a desaparecer tão completamente em um lugar tão isolado? A superação da dor inicial dava lugar à agonia. Então, em uma das últimas varreduras, a equipe de resgate encontrou um objeto peculiar, um pequeno medalhão de prata, com um símbolo estranho e entalhes que não pareciam pertencer a nenhuma cultura conhecida. Não era da família, nem de qualquer acampante anterior. Era a primeira sugestão de uma presença desconhecida, algo que observava das sombras da floresta. Em seguida, somos transportados para uma casa antiga, com sua arquitetura vitoriana e promessas de um novo começo. Um jovem casal, radiante de amor, a comprou sonhando com um lar. No entanto, os vizinhos misteriosos, com seus olhares furtivos e sussurros, já indicavam que algo estava errado. Pequenos incidentes começaram. Portas que batiam sozinhas, luzes que piscavam, objetos que mudavam de lugar. O casal, inicialmente cético, tentou encontrar explicações lógicas, mas os fenômenos cresceram. Sons de passos na madrugada, sussurros inaudíveis e, por fim, visões fugazes de sombras em corredores escuros. Eles começaram a documentar tudo em vídeos amadores, a princípio como uma piada, depois como uma tentativa desesperada de provar a própria sanidade. O amor que os unia começou a ser testado pela traição da casa, que prometia ser um santuário. A verdadeira revelação veio quando, durante uma reforma, o marido encontrou um diário antigo escondido atrás de uma parede falsa. Suas páginas amareladas revelavam a história sombria de possessão e tragédia dos antigos moradores, detalhando rituais e mortes misteriosas. A última entrada terminava com uma frase arrepiante: "Ela nunca nos deixará ir." A percepção de que a maldição era real e que eles eram os novos alvos gelou seus corações. Nossa terceira parada nos leva a uma área isolada, onde um grupo de amigos, em uma viagem de aventura, buscava emoção. Acompanhados por um guia local cético, que conhecia cada pedra e cada lenda da região, eles esperavam uma experiência inesquecível. E foi inesquecível, mas não da forma que imaginavam. Sons estranhos começaram a ecoar na noite, uivos que não eram de animais, murmúrios que pareciam vir de lugar nenhum. Visões perturbadoras atormentavam o grupo, vultos que se moviam entre as árvores, olhos brilhantes na escuridão. O guia, que a princípio tentava acalmar os ânimos, viu a paranoia se instalar. O grupo começou a se voltar uns contra os outros, a desconfiança crescendo como uma erva daninha. Os eventos se tornaram mais pessoais, mais direcionados, como se uma entidade invisível se divertisse com seu medo.
O guia, tentando manter a sanidade, insistia em explicações racionais, mas a cada novo incidente, sua própria fé era abalada. O que estava acontecendo ali era uma vingança de uma força antiga, ou algo ainda mais sinistro? A superação da paranoia parecia impossível. Então, na manhã seguinte, um dos amigos desapareceu. Ele não havia sido levado. Ele havia partido. Em seu lugar, um bilhete desdobrado, com uma mensagem indecifrável e assustadora, escrita em uma língua que ninguém ali reconhecia. A tinta parecia fresca, e o cheiro de terra úmida pairava no ar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A escuridão, antes apenas uma ameaça distante, agora se aprofundava, e os eventos que pareciam isolados começavam a se interligar, revelando um padrão macabro que tecia uma tapeçaria de horror. Aqueles que observavam de longe, os narradores dessas histórias, sentiam o peso da verdade se aproximar, uma verdade muito mais aterrorizante do que qualquer ficção. Em um cenário de luxo e sucesso, o caso 4 nos apresenta um grupo de adolescentes que, anos antes, selaram um pacto de sangue, uma promessa juvenil de lealdade eterna. Agora adultos bem-sucedidos, suas vidas pareciam perfeitas, mas o passado jamais perdoa. Um a um, os membros do pacto começaram a morrer de formas bizarras e inexplicáveis. O primeiro foi encontrado em sua mansão, com um sorriso congelado no rosto, como se tivesse visto algo indizível. O segundo, em seu iate, com as velas içadas e o corpo mumificado em questão de horas. A busca por quem estava por trás dessas mortes revelou segredos e traições passadas dentro do grupo, uma teia de mentiras e rancores que se estendia por décadas. A traição original do pacto, que parecia uma brincadeira inocente, agora cobrava seu preço com juros de sangue. A vingança era um prato servido frio, e a redenção pela verdade parecia inalcançável. A revelação mais chocante veio com a descoberta de um diário oculto de um dos falecidos, detalhando que o pacto original não era tão inocente quanto parecia. Ele narrava um crime hediondo que havia sido acobertado, e a percepção de que uma das vítimas recentes, a mais cruel de todas, pode ter sido o verdadeiro executor do crime antigo, e que seu destino era uma justiça macabra. Na metrópole, a sombra na cidade se manifestava através de uma série de assassinatos rituais que aterrorizavam a população. Uma detetive solitária, com olhos marcados pela exaustão e uma mente afiada, lutava contra o tempo para desvendar os crimes. As vítimas eram encontradas em locais simbólicos, com símbolos arcaicos gravados em sua pele, e o padrão sugeria uma conexão sobrenatural. Pistas levavam a cultos antigos e lendas urbanas sussurradas nos becos escuros da cidade. A detetive, uma mulher de lógica e razão, começou a questionar sua própria sanidade. As visões noturnas e os sussurros em sua mente a empurravam para a beira do abismo. A superação de seus próprios medos e a redenção ao salvar vidas eram os únicos combustíveis que a mantinham de pé. Então, em um dos locais de crime, sob uma laje de concreto recém-quebrada, ela encontrou uma mensagem codificada, escrita em um pergaminho antigo. A decifração levou dias, mas o resultado foi arrepiante. A mensagem sugeria que o assassino não era humano, ou estava sendo controlado por algo além da compreensão, uma entidade antiga que se alimentava do medo e do caos que ela semeava. Em um local de experimento esquecido, coberto pela poeira e pelo silêncio, um grupo de cientistas investigava os rumores de atividades paranormais. Eles eram céticos, armados com equipamentos de alta tecnologia e a crença inabalável na ciência. Mas o que encontraram desafiou todas as suas convicções. Evidências de um experimento secreto e desumano, conduzido por uma corporação obscura anos antes, vieram à tona. As consequências eram aterrorizantes.
O grupo foi perseguido por algo que foi criado no local, uma aberração que se movia pelas sombras, deixando um rastro de terror. Era a traição da ciência e da ética, gerando a vingança da criação. Enquanto desvendavam a verdade por trás do projeto, a loucura do ex-funcionário paranoico que tentara alertar a humanidade começou a fazer sentido. A revelação final foi um soco no estômago. O ex-funcionário não era paranoico, mas uma das primeiras vítimas do experimento, e ele estava tentando avisá-los. Um eco de sua agonia que reverberava pelos corredores vazios. Na casa isolada, uma criança isolada, de olhos grandes e curiosos, encontrou uma boneca antiga em um sótão empoeirado. A boneca, com seu vestido de renda desbotado e olhos de vidro inexpressivos, parecia inofensiva. Mas a criança sentiu uma conexão imediata. O conflito começou quando a boneca parecia ter vida própria, movendo-se quando ninguém estava olhando, sussurrando segredos inaudíveis. Ela começou a influenciar a criança de forma maligna, com jogos macabros e pensamentos sombrios. Os pais da criança, inicialmente aliviados por sua filha ter uma amiga, notaram mudanças perturbadoras no comportamento dela. Acessos de raiva, olhares vazios e uma obsessão crescente pela boneca. O amor dos pais pela criança os impulsionou a buscar ajuda, mas a boneca se tornava mais ativa e ameaçadora. Seus olhos de vidro pareciam segui-los. O clímax do terror veio em uma noite tempestuosa, quando a boneca falou. Sua voz, rouca e antiga, não era a de uma criança. E a exigência que fez, sussurrada em um português perfeito, era sombria e arrepiante, prometendo poder e escuridão em troca de um sacrifício impensável. O confronto era iminente, as peças finalmente se encaixando em um mosaico de horror que a verdade revelaria ser mais aterrorizante do que qualquer mente poderia conceber. No caso 8, O Segredo da Irmandade, um jornalista investigativo, incansável em sua busca pela verdade, desvendou uma conspiração secular. Esta sociedade secreta antiga, operando nas sombras por séculos, realizava sacrifícios e rituais sombrios para manter seu poder e influência. À medida que o jornalista se aprofundava nas provas, ele se tornou um alvo. Membros da Irmandade, vestidos com mantos escuros e olhares gélidos, caçavam-no implacavelmente, determinados a silenciá-lo antes que ele pudesse expor a verdade ao mundo. A vingança da Irmandade era implacável, mas a redenção do jornalista, ao expor a verdade, era sua única motivação. O clímax ocorreu quando o jornalista, com um misto de coragem e desespero, conseguiu infiltrar-se em um ritual noturno. Escondido entre as sombras, ele gravou a evidência crucial: o rosto dos líderes, os símbolos profanos, o sacrifício iminente. Descoberto no último instante, ele escapou por pouco, a gravação em suas mãos tremendo. Ele publicou a história, expondo a Irmandade ao mundo, mas sabia que sua vida jamais seria a mesma. A certeza de que eles ainda o procurariam seria uma sombra constante em seus dias, um preço a pagar pela verdade. No caso 9, O Reflexo que Mata. Uma mulher atormentada por um trauma passado vivia em uma casa antiga, onde um espelho ornamentado era o centro de sua sala. O espelho, que antes refletia apenas sua imagem, começou a mostrar visões aterrorizantes de seu passado, revivendo o momento exato de sua dor. O reflexo no espelho começou a se mover independentemente, distorcendo sua imagem, mas também atraindo-a para memórias que ela desesperadamente tentava esquecer. Ela era forçada a confrontar o trauma que a assombrava, enquanto o espelho parecia querer reviver o evento, não apenas como uma lembrança, mas como uma realidade presente. Sua única esperança era a superação de seu trauma, a redenção ao enfrentar o passado. O clímax chegou quando o espelho mostrou o momento exato do trauma, com o reflexo estendendo uma mão fria e tentando puxá-la para dentro, para a escuridão do passado.
Em um ato de desespero e coragem, ela pegou um objeto pesado e quebrou o espelho em 1000 pedaços, libertando-se do passado, mas com a cicatriz permanente da experiência gravada em sua alma. Finalmente, no caso 10, o último suspiro, um grupo de exploradores, movidos pela curiosidade e pelo desejo de desvendar o desconhecido, aventurou-se em uma caverna inexplorada. O ar era pesado, o silêncio opressor e a escuridão absoluta. Eles não estavam sozinhos. Uma criatura desconhecida, adaptada à escuridão e predadora por natureza, espreitava nas profundezas. Um deslizamento de terra os prendeu, e a luta pela sobrevivência começou. Em um ambiente claustrofóbico e escuro, a criatura os caçava um a um, testando os limites físicos e mentais de cada explorador. A superação dos limites, o desejo de voltar para a família, era o que os mantinha em movimento. O clímax foi o embate desesperado do último sobrevivente contra a criatura. Ferido, exausto, mas movido por uma força inabalável, ele conseguiu, por um triz, escapar da caverna. A luz do sol nunca pareceu tão brilhante, mas a experiência o mudou para sempre. Assombrado pelo que viu nas profundezas, uma criatura que jamais esqueceria. Esses 10 casos reais nos lembram que a realidade pode, de fato, ser mais aterrorizante que a ficção. Eles nos forçam a questionar o que sabemos sobre o mundo, sobre a natureza humana e sobre o desconhecido que espreita nas sombras. O que esses casos nos dizem sobre nós mesmos, sobre nossos medos mais profundos e sobre a fragilidade da nossa existência? A verdade, muitas vezes, é a mais assustadora das histórias. Deixe seu comentário sobre qual caso te assustou mais e o que você pensa sobre a linha tênue entre a realidade e o terror.